Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre esse livro tão importante que é o livro de Enoque, que ao contrário de muitos apócrifos que tem aí exatamente o intuito de ir contra as palavras do Evangelho, o livro de Enoque é diferente, pois realmente tem citações, não é mesmo, em outros versículos, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, que nós cristãos, não é mesmo, utilizamos aí nas nossas leituras. Então isso é muito importante ter em mente, e muito importante também, pessoal, dizer que vamos trazer trechos que achamos mais importantes, que trazem, né, uma reflexão mais diferente do que a internet toda aí diz, pois realmente temos muito material desse na internet, tá certo? Então, como sempre fazemos, vamos tentar diversificar um pouco, mas antes, não deixem de mandar e-mail, né, para entrar aí nas nossas comunidades. Vejam aí, todo mundo pode entrar sem se expor. Então já temos 2 grupinhos no Telegram, um mais voltado para programação, outro mais voltado para informações financeiras, e temos um grupo novo também do WhatsApp, tá certo? Então é só mandar, e não se esqueçam que temos aí uma promoção especial para esse mês do cursinho de opções. Quem tiver dúvida sobre o que é esse curso, basta assistir o vídeo especial 01 do nosso canal original, Portal do Conhecimento, equipe Morpheus. Maravilha, gente. Então é isso daí, vamos começar, né, destacando esta questão que, apesar de ser um apócrifo, não é mesmo, há várias menções, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sobre esse livro. Aqui estão os versículos, tá certo? Se alguém quiser ler, e principalmente, né, gente, lembrando aí que tivemos muitos concílios ao longo desses 3.000 anos, não é mesmo? E principalmente quando foi introduzido aí a publicação da Vulgata, muita coisa mudou, mas vamos ver também que às vezes até é uma boa ideia, tá, gente? Infelizmente, muito conhecimento também, né, nos dias de hoje. Então, nossa, que tem tanta sociedade ruim aí, fazendo coisa errada, às vezes até né, algo de Deus mesmo, para tirar essa informação aí do público geral, tá certo? Então, vamos começar falando exatamente sobre isso. Vejam aí, né, isso é algo que infelizmente é muito mal utilizado em diversos ritos, né? Sociedades pegam então o nome desses caídos e fazem muita coisa ruim. Então talvez, né, seja esse um dos motivos que fizeram esse livro sair do nosso, né, Antigo Testamento aí cristão. Mas importante dizer também, gente, que o livro de Enoque, ele realmente dedica muitas páginas falando, né, sobre a ida do próprio Enoque a diversas dimensões, tá certo? Tanto a parte boa, né, quanto a parte ruim. Então tanto locais aí celestiais, quanto lugares mais densos, né, profundos, onde estariam aí vários desses caídos, né, aprisionados. Então realmente a grande maioria, gente, eu diria que 80% do livro, né, ele fala sobre isso, sobre também o castigo que será dado, né, a tanta coisa ruim que a humanidade fez, tanto antes do dilúvio quanto agora, tá certo? Então isso daí já é realmente muito discutido na internet. Então a gente vai aí, né, dar destaque a outras questões, mas essa questão do nome dos anjos, né, infelizmente sabemos aí que muitas dessas sociedades ruins, né, que trabalham para o mal, utilizam. Só isso, né, gente, já seria um excelente argumento para tirar, né, esse texto e deixar ele como um apócrifo aí, já que vai usar o conhecimento de forma ruim, infelizmente tem que ser tirado. Bom, fora, né, gente, essa questão então do castigo, dessa visão dos várias dimensões, né, podemos chamar de dimensão hoje em dia, que é tanto o céu quanto o inferno, digamos assim. Tem também a questão então dos caídos, que aparece muito no filme, e dos gigantes, né, vejam só, pegamos aqui o trecho mais legal que mostra essa questão. E agora os gigantes, que são o preço do comércio do espírito e da carne, serão chamados na terra de maus espíritos. Gente, muito importante isso daqui. E sua morada será na terra. Na terra. Gerarão, por sua vez, maus espíritos, porque tem ao céu, por um lado de seu ser,
pois é dos santos vigilantes que receberão origem. Serão então maus espíritos na terra, e serão chamados espíritos do mal. A morada dos espíritos celestes é o céu, mas é a terra, gente, é a terra que deve ser a morada dos espíritos terrestres que nasceram na terra. Olha o que ele está falando, gente. Os espíritos dos gigantes então serão como as nuvens que trazem à terra os flagelos de toda espécie, a peste, a guerra e a fome. E o desgosto: não beberão, nem comerão, invisíveis a todos os olhos, insurgir-se-ão entre homens e mulheres, porque receberam a vida nos dias de destruição e massacre. Então, pessoal, é exatamente, né, tem uma outra parte aqui que a gente vai mostrar também, é exatamente os deuses, né, os deuses. Então, houve uma época que os deuses antigos, sim, né, estavam entre os humanos, que eram exatamente os gigantes, ou mesmo os caídos, né? Os caídos eram os primeiros deuses. Então temos lá no início de todas as mitologias, né? Tanto Saturno, Urano, né? No Egito a mesma coisa, Horus, Ísis, Osíris, todos aqueles de altíssima patente, né? E de novo, gente, não precisa apelar para teorias diversas, gente, não precisa, né? As próprias mitologias dizem isso. Então os deuses realmente vieram do céu e aqui procriaram com os humanos. E os filhos nasceram então gigantes e daí para frente foram aí as várias gerações, tá certo? Isso daí a gente nem precisa especular, já é muito claro. Mas o interessante é essa questão então, que os gigantes mesmo quando morreram, então eles não podem voltar para o céu porque eles foram feitos de carne, então eles ficaram como espíritos. Vejam, né, que depois de um momento lá, certamente após, né, o dilúvio, os deuses já não mais apareciam em carne, certo? Eles apenas poderiam ser acessados por ritos, né, por celebrações, sacrifícios, e aí era exatamente esses espíritos que recebiam isso daí. Gente, quando a gente fala sobre isso, é coisa séria, né, gente? É coisa hardcore. Não é que nem o pessoal faz hoje aí, né? Encruzilhada, despachinho. Não. Era coisa séria, gente. Vejam lá os astecas, né? A cultura dos astecas. Eles pegavam mais uma vez os seus adversários, levavam para as pirâmides em honra a esses espíritos, os gigantes que já haviam deixado a terra, mas ainda estavam por aqui por espírito, e faziam todo tipo de sacrifício pesado, gente, pesado, né? Canibalismo, tira coração, né? Oferece coração, então é coisa pesada, gente, pesada. Essa história, né, da nova era, não, eram só outros deuses, cada povinho ignorante, coitado, né? Orava para um deus, nada disso, gente. A coisa era séria e esse livro mostra, né, isso melhor do que qualquer um outro. Olha aí, então Uriel grita: eis os anjos que coabitaram com as mulheres e se designaram chefes, que conspurcaram homens, multiplicaram os erros entre eles, a ponto de fazê-los sacrificar aos demos, né? Não vou ler essa palavra aqui, que a gente sabe como que o YouTube funciona, como a deuses. Olha aqui, então esses caras então viraram, né, os deuses e eram oferecidos sacrifícios, mas no grande dia serão julgados e perecerão suas mulheres com eles, porque se deixaram seduzir sem resistência, e eu, Enoque, apenas eu, vi o fim de todas as coisas, e não foi permitido a ninguém vê-lo como eu. Tá certo, pessoal? Então assim, isso não resta dúvida, né? Está muito claro em Gênesis, ele até comenta sobre isso, mas não entra em tanto detalhe, né? Exatamente porque a ideia era que no dilúvio a humanidade pudesse se livrar dessas desgraças, né? Esses seres que só queriam destruir, viam os homens como um serzinho ali, um ratinho de laboratório, entendeu? Então Deus fez esse ato de bondade, é isso que as pessoas não entendem, né? Deus deu várias oportunidades para a humanidade, gente. A humanidade sempre rejeita, vejam, né, as coisas absurdas que a nossa elite faz hoje, né? Então a elite, é isso, a gente fala muito lá no nosso canalzinho original, a elite tem tanto dinheiro,
que poderia aí fazer um mundo físico muito melhor. E não, eles gastam dinheiro, tempo, recurso nessas maldades, né, gente? Maldades que são exatamente aí a forma, né, que esses antigos seres terríveis tratavam a humanidade. Então, hoje eles simplesmente replicam esse tipo de coisa. Que pena, né, gente? Que pena. A árvore do conhecimento, olha que legal, gente. Isso é uma outra questão também, né? Que é difícil para nós nos dias de hoje explicar que a árvore do conhecimento era a árvore que Adão não poderia, né, pegar fruto. Mas caramba, para nós, né, o conhecimento é uma coisa tão boa. Por que isso, né? Então vamos ver o que ele fala sobre isso aqui. Seus perfumes eram deliciosos, suas formas variadas e elegantes. Lá haviam também, né, uma árvore de ciência. Olha aqui, gente, ciência, cujos frutos iluminaram a inteligência daquele que deles se nutre. Era semelhante ao tamarineiro, olha aí o tamarino, né? E seus frutos, de uma beleza notável, a bagos de uva, seu perfume rescindia pelos arredores, e gritei, que bela árvore, que espetáculo delicioso. Então o anjo Rafael, isso é muito interessante, tá, pessoal? Ao longo, né, de toda a jornada de Enoque, que é como se fosse isso, né? Ele estava ali então indo visitar vários reinos. Ele sempre estava acompanhado de um anjo, mas não óbvio, né, de um caído, é sempre do anjo que serve a Deus. Então aí sim ele fala vários, né, que a gente utiliza hoje aí, Rafael, Miguel, né, o Uriel que a gente acabou de ler, muito interessante. E ele sempre fica na dúvida, né, porque imagina para um humano ver aquela coisa, várias coisas maravilhosas, e aí os anjos eles explicam o que é cada coisa, muito interessante, né. Aí Rafael, que estava comigo, respondeu, esta é a árvore da ciência, de que comeram teu avô e tua avó, gente, olha só, né, o Adão e Eva eram avós do Enoque. Seus frutos os iluminaram, seus olhos foram abertos e após terem percebido que estavam nus, foram expulsos do paraíso terrestre. Então, gente, o que é isso, né? Uma coisa que a gente tem muita dúvida. Então, o que é o correto para Deus, né? A gente não estudar, a gente não ter a ciência, né? Então, a ciência é uma coisa errada por natureza. É errado a gente tomar um remédio, caramba, né? É errado a gente estudar a natureza né, que o próprio Deus criou. Aí, gente, vem, né, essa explicação quando a gente estuda mais profundamente aí os, né, ensinamentos de Deus. O que era errado, gente, era exatamente nos primórdios, né? Porque o ser humano ele não precisava da ciência. O ser humano ele não precisava se alimentar, o ser humano não precisava usar roupa, né? No Jardim do Éden, Deus criou aí Adão e Eva para serem livres, para não precisar de nada, para não ter doença, para não morrer. E a partir disso, você teve então, né, da queda de Adão e Eva, que exatamente se nutriram daquele conhecimento que eles não precisavam. Olha como isso é importante, né, pessoal? É exatamente o que eu acabei de falar, essa elite de hoje, que já tem de tudo, né? Se a gente for pensar, essa elite de hoje, ela vive praticamente no Éden, porque eles demoram muito para morrer, claro que não se compara, né, aos antigos aí, 900 mil anos, mas eles demoram, eles conseguem, né, com dinheiro ter o que for aí para sustentar o corpo, a alma, e mesmo assim eles vão para os caminhos da ciência errada, da ciência oculta, né? Uma outra teoria que seria exatamente isso, né? É a ciência oculta, não a ciência que a gente estuda, claro, né, para ter uma melhora de vida, para conhecer melhor o ambiente e não sofrer tanto, mas seria exatamente a ciência oculta. E olha que analogia perfeita, né, aos dias de hoje, dentro de uma elite que tem tudo e mesmo assim vai atrás daquela ciência oculta que promete, né, mundos e fundos e na verdade só tem a destruição. Então é difícil mesmo, né, gente, para nós imaginar, porque o mundo era muito diferente. A humanidade, Adão e Eva, eram diferentes de nós. Dá para imaginar um corpo humano que dure 900 mil anos. Então é difícil, pessoal. A gente tem que aí tatear no escuro para entender o que eles querem dizer com essas coisas, né? Muito interessante. Que para eles, claro, era algo completamente normal,
né, para nós é tão distante. Principalmente porque não podemos nos esquecer, todos nós, gente, todos nós, sem exceção, somos aí educados com a educação pública, né, nascemos, crescemos assistindo a televisão, que nos encheu aí de lixo, né, realmente intoxicou o nosso espírito, o nosso corpo, né, quem de nós aí não cresceu tomando refrigerante em festinha de aniversário, né, e o quanto isso não apodreceu nossa alma e nosso corpo, né. Então, mesmo se nós estudarmos aí, orarmos, fizermos jejum, que é o que manda a Bíblia, ainda vai ter coisa que para nós vai ser difícil de entender. Então temos que ter essa ciência e sempre pedir a Deus exatamente para esclarecer essas coisas. Gente, eu vou falar sobre duas questões aqui também que são muito interessantes, tá? Olha só, nesse dia o Senhor dará o sinal do suplício, ele está falando, né, do fim dos tempos. Os reservatórios d'água que estão no céu abrir-se-ão. Olhem só, tanto como as fontes que estão sob o céu e sob a terra. Todas as águas, tanto superiores quanto inferiores, serão confundidas. A água superior cumprirá o papel do homem. A água inferior ao da mulher. Todos aqueles que habitam a terra, todos que habitam nos confins do céu, todos, digo, serão exterminados. Como assim tem uma água, né, gente? Como que tem um reservatório d'água no céu? Não tem nada a ver com o que a gente acredita, né, pessoal? Gente, só um parênteses aí pra fazer, né, um merchandisinho. Temos aí uma área de membros também paga, né? Essa semana estamos falando aí da relação dos juros americanos com a quantidade de dinheiro que o Federal Reserve gerou. Para quem gosta de finanças aí, realmente é um material muito legal, apenas R$ 24,90 por mês, tá bom? É isso daí. Olha só, isso aí que eu falei agora, gente, das águas, né? A gente vai falar um pouco mais depois. Vamos só ler mais algumas coisas aqui que fogem, né, ao nosso entendimento. Nesse dia aparecerão dois monstros para se fartarem com os maus. Um macho, outro fêmea. De novo, ele está falando dos final dos tempos aí, né? A fêmea chama-se Leviatã. Habita nas entranhas do mar, nas fontes das águas. O monstro macho chama-se Behemoth. Rola num deserto invisível seus anéis tortuosos. Seu nome era Dedanjin, ao oriente do jardim, onde habitarão os eleitos e os justos, e onde foi colocado meu avô, olha só, o sétimo depois de Adão, o primeiro homem criado pelo Senhor dos Espíritos. Pedi então ao outro anjo que me mostrasse a potência desses monstros, como eles haviam sido separados naquele dia para serem precipitados. Então, outra coisa que para nós é muito difícil imaginar, né, gente? Então, será que tem aí seres, né, nos intestinos da Terra, outros seres aí nos mares, né, que são completamente inexplorados por nós, né? E isso me faz lembrar também uma coisa que eu li essa semana. Que coisa, aquela mesma elite, né, que eu acabei de falar e que é terrível, tá com um projeto, né, de estudo dos mares. Quem tiver interesse, ler aí, né, Terra, vou falar bem separadinho aqui pro, né, os scripts aí não pegar a gente. Terra e aí uma outra palavra, mar, essas duas palavras juntas, tá, gente? É exatamente essa elite aí nefasta, né, que faz esses cultos aí, que já é mais do que sabido. Eles estão exatamente pesquisando os mares profundos aí. O que será que eles querem com isso daí, né, gente? Isso realmente me fez recordar. E aí está, havia ainda outras visões nesse lugar deserto. Ouvi a voz do anjo que dizia: eis os anjos que descerão do céu à terra, que revelarão segredos aos filhos dos homens e ensinaram-lhes a conhecer a iniquidade. Então, ele fala muito disso também, tá, pessoal? Muito. Que exatamente os filhos lá dos gigantes ensinaram, então, coisas terríveis, iniquidades para a humanidade. Então, isso nos remete completamente, gente. Olha que legal, né? Temos uma série aqui no canal, o ES01, ES02, ES03, que fala sobre as sociedades esotéricas, e é exatamente sobre isso que ele está falando, gente. Muito interessante. Ele fala também magia, né? Ele fala sacrifícios, sortilégios, tudo que a gente vê aí, gente. Tudo que a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje. Me chamou muita atenção também, pessoal, essa parte, olha só. Nesse tempo, São Miguel respondeu a Rafael: meu espírito se rebela e se irrita contra a severidade do julgamento secreto contra os anjos,
Quem poderá suportar um julgamento tão terrível que jamais será modificado, que deve perdê-los pela eternidade, né? Gente, olha só. São Miguel, que era aquele grande anjo, né? Guerreiro, que foi fundamental nessa batalha. Ele fala, né? Faz uma confissão aí para Rafael, que realmente para ele o castigo, olhem só, o castigo que Deus planejou, né, para os caídos é tenebroso e vai durar para sempre. Olha só. Então mesmo os anjos que não se rebelaram, gente, olha que coisa, ficam impressionados com o julgamento e o castigo de Deus. Olha só. Não, né, que em momento algum São Miguel vai contra, né, as ordens de Deus, mas ele fica, olha, irritado com a severidade do julgamento. É mole, gente. Imagina para um anjo ficar impressionado, né, com um castigo como ele não deve ser pesado. Muito bom. Que mais? Olhem só. E foi ele que lhes desvelou todos os segredos da falsa sabedoria. Olha essa parte, pessoal, de novo, né? Como nos remete ao começo que eu comentei da árvore do conhecimento, né? Ensinou-lhes a escrita, mostrou-lhes o uso da tinta e do papel. É mole. Isso é um conhecimento do mal, gente. Foi também por sua causa que se multiplicaram aqueles que se perderam em sua vã sabedoria desde o começo do mundo até esses dias. Pois os homens não foram criados para consignar sua crença no papel através da tinta. Foram criados para imitar a justiça e a pureza dos anjos. Não teriam conhecido a morte que tudo destrói, eis porque a potência me devora. Parecem apenas por sua demasiada grande ciência. Gente, olha só que loucura, né? Então, pô, peraí. Você escrever com tinta no papel é ensinamento dos caídos? Gente, quem aí já leu Homero? Né? Vamos pensar aqui. Quem aqui já leu Homero? Né? O Homero tem a Ilíada, né? A Odisseia, que narra exatamente os acontecimentos, gente. Já não eram mais os caídos, hein? Eram os filhos dos caídos. Eram gerações depois do filho dos caídos, os gigantes, hein? Tanto que ele narra, né, nas histórias o encontro com os gigantes, que era um filho de Poseidon, né, que era o deus do mar. Que já era também, olha só, né, um caído. Ainda não tinha sangue humano nele, né? Mas ele era um caído também. Olha que coisa, gente. Descendia completamente dos deuses, né? E como que Homero transmitia a mensagem, pessoal? Homero, ele era também falado. A tradição homérica era falada. Como que era, pessoal, o Antigo Testamento antigamente? Será que os judeus escreviam tudo? Não, gente. É tradição oral também. Por isso que, infelizmente, muitas coisas se perderam. Porque se perdeu a tradição oral. Por que será, gente, que as tradições eram orais e a escrita, né, passou a ser também uma coisa do mal? Será que alguém tem alguma ideia disso, gente? Imaginem, pessoal, olhem o que eu vou falar agora, hein? Imaginem se, ao invés de aprender com a escola, né, uma coisa que alguém definiu em algum momento que era bom e veio exatamente para nós através de livros escritos, imaginem se a gente aprendesse através de oral, né, de oração, ou seja, algo falado, vamos colocar assim, né? Que aí já entra o conceito também de você orar. Vamos pensar que ao invés de ter aprendido pela escola, a gente tivesse aprendido pelos nossos avós, gente, o conhecimento que os nossos bisavós falaram, tataravós, enfim. Como seria mais difícil enfiar tanta coisa ruim que a gente aprendeu, pessoal, com livros, com MTV, com novelas. Imaginem só, né? Imaginem só. Então, gente, olha, para a gente ter uma ideia de quão distante do início, né, que as coisas eram feitas para o bem da humanidade,
Deus fez tudo para o bem da humanidade. Deus nos livrou dos gigantes, dos caídos, para que a humanidade tivesse um pingo de paz. E aí a humanidade é tão absurdamente ruim que ela ainda vai lá, pessoal, e pede, né, para os caídos, para os descendentes, um lixo que ficou ali. Os caras ainda vão lá e querem mais dessa desgraça, gente. É inacreditável, né? Então, assim, é ruim, então, gente. A gente leu, pô, esse livro que eu tô falando aqui foi feito em tinta, né? É ruim isso? Claro que não, né, gente? Claro que não. Mas, assim, é algo que tá tão perdido, é algo que tá tão sujo, que acaba, gente, sendo a única coisa que dá, entendeu? Pra você usar. Eu faria até a seguinte analogia. Imaginem, pessoal, numa guerra, né? Quem já leu ou ouviu falar de Stalingrado, era uma coisa tenebrosa, né, gente? Então, só para a gente não perder o fio da meada, imaginem uma cidade, né, que os alemães estavam avançando na Segunda Guerra, e tem uma cidade que tinha um nome, né, do ditador soviético, né, comunista, que era Stalin, né? Então você tinha Stalingrado. E o Stalin era tão gente fina, gente, olha só, né? Que ele falou o seguinte para esse pessoal que morava aí: olha, eu proíbo vocês de saírem da cidade. Se eu ver alguém fugindo dos alemães, eu vou atirar nas costas. Entendeu? Tá bom, então eles tiveram que ficar lá, né? E só que era uma cidade completamente sitiada. Você não tinha alimentos, né? Você não tinha roupas, não tinha mais nada. E aí, pessoal, olhem só. Eles passaram a comer de tudo, né? De tudo. Inclusive pedaço de roupa, gente, botas, né, a famosa roupa de sola, a sopa, né, de sola de sapato. Então eu comparo mais ou menos isso, pessoal. O que vocês acham aí de comer uma sola de sapato, hein? Perto de um arroz e feijão né, e filé mignon, delícia, né, um arroz e feijão filé mignon. Que tal comer uma sopa de sola de sapato? É ruim, né? Mas para quem não tem nada, vai a sola de sapato mesmo, pessoal. E a gente está tão distante dos primórdios, a humanidade já se enfiou em tanto problema, né? Pô, mas Deus não é justo, cara. Deus não tá nem aí para a humanidade. Quantas oportunidades Deus não deu para a humanidade, gente? Quantas? Fez a gente num lugar maravilhoso, no Éden. Não precisava de nada. Foi lá e tomou a fruta que não podia. Aí caiu, veio um monte de anjo junto. Meu, eles fizeram o que quiseram com a humanidade. Filho gigante, nossa, horrível. Deus foi lá, deu outra chance, né? Mandou o dilúvio. Acabou o dilúvio, começou de novo. Foi lá, Nimrod. Não, eu vou fazer uma torre que chegue perto de Deus para mostrar que eu sou bom. Foi lá e derrubou a torre. Gente, são infinitas tentativas que a humanidade jogou no lixo. E aqui estamos nós. Tá certo? Com, né, o nosso coração aí cristão, tentando ainda guardar um pouco da chama, né, do que é certo. E, infelizmente, com esse mundo completamente doentio, que você liga a televisão, liga a internet e só vem coisas absurdas, né? Então a escrita era o ideal? Com certeza não. A ciência do original era o ideal, que a gente tem essa ciência hoje? Não. Com certeza, se a gente não tivesse poluído o nosso corpo e o nosso espírito com tanto lixo, a gente nem precisaria de nada, né? Mas infelizmente é o que tem. Mas essa questão da escrita é simplesmente sensacional. Outra questão, gente, para fechar aquela parte que a gente falou da água de cima, né? Olhem só. E é ele que faz com que o dia aumente sucessivamente e a noite diminua na mesma relação. Ele fala aqui, gente, nesse capítulo, a questão da lua e do sol, né? As trajetórias aí. Perfeito, né? O que os antigos conheciam de trajetórias de corpos celestiais, né? Essa é a lei do curso do Sol, que avança e recua passo a passo. Esse é o destino da grande luz destinada a clarear a Terra. Essa luz a qual Deus, desde o nada, deu o nome de Sol. Pois é assim que ele entra e sai, sem descanso,
cortando dia e noite em seu carro as planícies etéreas. Sua lua ilumina 7 partes. Sua luz, desculpa, ilumina 7 partes da lua, mas suas dimensões são iguais. Gente, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. E aí? E aí, gente? Então tem uma água, vou voltar aqui, tem uma água sobre os céus, claro, óbvio, né? Não são as nuvens, uma água em cima que vai se unir com a água de baixo. E o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Como isso se encaixa na nossa... Opa! Vou até voltar aqui, gente, pra gente entender direito, bonitinho, né? Vou até voltar aqui pra gente entender bonitinho. Como isso se encaixa, gente, na nossa ciência. Olha. Eu vou deixar com vocês, tá, gente? Vou deixar com vocês. Eu não vou falar niente, porque senão ainda posso tomar uma paulada aí. Tá bom? Então aí deixo com vocês, comentem à vontade. Muito bom, então vamos lá, o que mais temos aí de interessante? Esse filho que vos nasceu, desculpa. Esse filho que vos nasceu sobreviverá sozinho a esse grande cataclismo com seus 3 filhos quando todo o gênero humano for destruído. Apenas ele será salvo. Isso aqui, gente, eu deixei porque ele está falando de Noé, né? Então ele falou assim, todo o gênero humano será destruído. Que tem muito uma discussão, né? Será que os gigantes sobreviveram? Então isso daqui lança um pouco de luz, né? Claro que alguns passaram aí. Como? Não sei, mas aqui tá bem claro, ó. Esse filho que vos nasceu sobreviverá sozinho a esse cataclismo. Ele tá falando do dilúvio, tá falando de Noé. Com seus 3 filhos, quando todo o gênero humano for destruído, apenas ele será salvo. Seus descendentes procriarão na terra dos gigantes, não nascidos do espírito, mas da carne. A terra será então castigada e toda a corrupção lavada. Eis porque ensina a teu filho Lameque que o filho que lhe é nascido é realmente seu filho, que se chame Noé, porque vos sobreviverá. Ele e seus filhos não participarão da corrupção e guardar-se-ão dos pecados que cobrirão a face da terra. Infelizmente, após o dilúvio, iniquidade será ainda maior que anteriormente, pois sei o que deve suceder. Gente, vamos lá. Infelizmente, após o dilúvio, a iniquidade será ainda maior que anteriormente, pois sei o que deve suceder. Ó Senhor, Ele mesmo revelou-me todos os mistérios e pude ler nas tábuas do céu. Então, é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, né? Então, mesmo com Deus, né, o que eu falei, de novo, indo lá, ajudar a humanidade, depois ainda vai ser pior. Meus amigos, deixa eu até voltar. Meus amigos, então é isso, tá? Eu tentei trazer aí a parte mais legal, mais interessante do livro. E como sempre, gente, o que a gente tem que ter em mente, né, com essa leitura, com esse estudo, né? A gente tem que ter a seguinte questão em mente, gente. Nós estamos aí, né, vivendo num mundo que está muito abaixo de algo minimamente, né, bom, vamos dizer assim, né, de algo minimamente bom. Então, vamos desistir, né, nós estamos lascados mesmo, vamos se entregar. Muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Deus é tão maravilhoso, né, que Ele deixou então o Evangelho conosco para limpar toda essa desgraça que fizeram antes de nós. Então, se você realmente acredita em Cristo, você consegue limpar o seu coração, você consegue limpar seu espírito. Claro que tem que agir, né, conforme, não é absurdo você acreditar que você, como cristão, só se você crê em Cristo tá bom. Você tem que crer e tem que realmente viver conforme os ensinamentos de Cristo, tá certo? Nós somos pecadores, então claro que não é pecando aqui e ali que você vai, né, perder tudo que você tem, mas você tem que o máximo possível viver conforme as leis de Cristo. E se a gente fizer assim, orando, jejuando, fazendo a nossa parte, gente, a gente consegue sim, tá certo, limpar e estar fora
de toda essa podridão. Então, gente, esse tipo de leitura, olha só, né? Que nem isso a gente devia estar fazendo. A gente devia receber isso daí dos nossos avós, né? E não ser ensinado por essa mídia horrorosa, pelos livros aí, pelos filmes. Mas já que isso não ocorreu, a gente faz da nossa forma, sempre, né, acompanhando aí o Evangelho, aceitando Cristo e tendo Ele de verdade no nosso coração, para não exatamente fazer essas iniquidades que Ele falou no livro todo. Tá certo, pessoal? Então, de novo, né, esses estudos, essas mensagens devem ser exatamente para o bem, para termos uma vida melhor e não o contrário. Muito bom, gente, muito bom. Aí quem quiser também, né, temos vários cursinhos aí de finanças pessoais e de inteligência artificial. Que todos possam ter um excelente dia. Um grande abraço!